Olá, mais um vídeo aqui. Vamos resolver algumas questões envolvendo aqui a prova, né, do processo seletivo do Senai, do curso técnico menor aprendiz. A questão 1 aqui, dessa prova aqui, ela envolve função, né? Função de primeiro grau. Então aqui fala aqui, ó, após uma auditoria, foi constatado que a empresa tinha uma receita mensal R, segundo a expressão R igual a 98x, e um custo mensal C, segundo a expressão C igual a 2.500 mais 62x, sendo x a quantidade de itens produzidos por essa empresa. Sabendo que o lucro L é dado por L é igual a receita menos custo, né, R menos C, qual a expressão que representa o lucro mensal dessa empresa? É uma questão bem simples que envolve soma e subtração de, né, expressões algébricas. Então ele pede para calcular o lucro. Então o lucro aqui é igual a receita menos o custo, né? Então o lucro seria igual a receita é 98x. Então nós vamos fazer a substituição aqui, vai ficar 98x, que é a receita, menos o custo. Vou abrir um parênteses aqui, porque vai subtrair. O custo é 2.500 mais 62x. Então, substituindo aqui, ó, 2.500 mais 62x. Agora, para a gente simplificar aqui, nós vamos mudar o sinal aqui, ó, dentro do parênteses primeiro. Então, 2.500 aqui está positivo. Vou repetir aqui o 98x. Então, aqui o 2.500 está positivo, vai ficar negativo. O 62x também está positivo, vai ficar negativo. Agora, pegando aqui os termos semelhantes, eu tenho aqui 98x menos 62x, subtraindo aqui 98 aqui, ó, menos 62, aí vai dar o valor de 36x. Aí o termo dependente aqui, que é o menos 2.500, eu vou repetir ele apenas, porque não tem outro aqui para somar ou subtrair com ele. Então vai ficar, a expressão vai ficar aqui, ó, ela é igual, lucro é igual a 36x menos 2.500. Então essa aqui seria a expressão que representa o lucro da empresa, que seria a opção aqui, letra E. Ó. Mais uma questão aqui, ó, uma questão que envolve gráfico de setores. O gráfico a seguir foi disponibilizado por uma empresa a seus funcionários, mostrando o nível de escolaridade de seus colaboradores. Então aqui, ó, o nível de escolaridade, 54% tem um ensino médio completo, 18% que tem um ensino superior e 28% está, né, cursando aqui o ensino fundamental. Então esse 54% aqui, né, como eles estão no ensino médio, eles podem estar cursando o ensino superior também. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que 784 colaboradores teriam que completar o ensino médio. Então aqui, esse teria que completar o ensino médio são as pessoas que estão no ensino fundamental e não completou o médio ainda. São os 28% aqui, ó. Aí a pergunta aqui, qual o total de funcionários da empresa? O total de funcionários da empresa, né, o todo, né, em porcentagem, o todo é igual a 100%. Então aí nós vamos fazer uma proporção para resolver a situação aqui, ó. Então, ele falou que 28%, né, os 28% ali que estão no ensino fundamental, representa 784 colaboradores. Quer dizer, são as pessoas que estão estão no ensino fundamental, mas que estão, né, vai completar o ensino médio, ou seja, não completou o ensino médio ainda. Então aí, o 100% aqui, ó, vai ser o total de colaboradores, nós vamos chamar de X. Então aí eu tenho aí, ó, uma proporção, né? Para resolver essa proporção aqui, a gente vai fazer duas multiplicações cruzadas aqui, ó. 28 vezes x vai dar 28x igual 734 vezes 100 vai dar 78.400. Aumentar dois zeros aqui, ó. Passando aqui o 28 dividindo, vai ficar x é igual a 78.400 dividido por 28. Então aqui, ó, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar aí que x é igual a 2.800. Ou seja, a empresa tem 2.800 colaboradores, que seria a letra D aqui, ó. Passando aqui para a próxima questão, é uma questão que envolve porcentagem, fator de aumento, fator de desconto e sistema linear. Ele fala aqui, ó, o investidor comprou
ações de duas empresas, empresa A e B, e obteve lucro de 4% da empresa A e 7% da empresa B. Após algum tempo, esse investidor resolveu aplicar a mesma quantia inicial nessas duas empresas, mas ao vender as ações obteve lucro de 1% com a empresa A e prejuízo de 2% com a empresa B. Sabendo que na primeira transação esse investidor obteve a quantia de 36.800 e na segunda de 34.900. Qual foi o valor inicial investido nas ações na empresa B? Então, quer saber aqui o valor inicial da empresa B. Então aqui nós temos aí a primeira transação dele, né? Na primeira, qual foi a situação? Ele obteve lucro de 4% no A e 7% no B. Então nós vamos fazer aqui, ó, primeiramente que vamos falar de fator de aumento, né? Nós temos aqui, ó, fator de aumento. Fator de aumento é igual a 1 mais I. E nós temos também o fator de desconto. Fator de desconto é igual a 1 menos I. Esse 1 aqui representa 100%. E aí aqui é o aumento, né? É o ganho que teve em forma de porcentagem na forma decimal. Então o I aqui é a porcentagem na forma decimal e o 1 representa 100%. Então nós temos aí os 4%, os 7%. Então aqui eu posso também fazer aqui, ó, o primeiro ganho de lá seria 100% mais 4%. Daria 104%. Aí 104% é 104 sobre 100. Aí dividindo 104 por 100 vai dar 1,04. Depois você teve lá na empresa B um lucro de 7% na primeira transação. Então aí vai dar 100% mais 7%, vai dar 107%. Dividindo aqui 107 por 100, né, nós vamos encontrar aí 1,07. Então esse 1,04 aqui, 1,07 é o fator de aumento, ou seja, é 1 mais I. Agora, essa aqui é a primeira transação. Então a primeira transação deu lá, ó, vou colocar uma barra aqui para a gente separar isso aqui. Então a primeira transação, nós vamos ter uma primeira equação aqui. Vamos fazer uma equação que vai montar um sistema. Então nós temos aqui, ó, 1,04 aqui seria a empresa A. Então aqui, ó, 1,04 A mais 1,07 B, a empresa B. E ele obteve lá no final dessa transação o valor de 36.850. Então aqui, ó, 36.850. Agora, a segunda transação dele, né, essa aqui é a primeira transação, ó, né, essa aqui é a primeira. A segunda transação, né, vamos fazer a segunda aqui, ó. Como é que ficou a segunda? Ele teve um lucro de 1% da empresa A e um prejuízo de 2% da empresa B. Então aqui seria 100% mais 1%. Somando aí vai dar 101%. Agora transformando aqui, ó, a porcentagem na forma de fração, vai ficar 101 dividido por 100, né, vai dar 1,01. Na empresa B teve um prejuízo, então aí vai ser fator de desconto. Fator de desconto é 1 menos I. Então seria 100, 1 é 100%, menos o I que é 2%, aí vai dar 98%. Aí eu vou pegar aqui, ó, dividir por 100, 98 dividido por 100, vai dar 0,98. Então nós temos aí a segunda equação aqui, ó, que é a segunda transação. Vai ser 1,01A mais 0,98. Então aqui na empresa B foi 0,98. B
Isso são, né, o valor aqui foi de 34.900. Então aqui, ó, vai ser R$ 34.900. Isso aqui é um sistema linear, né, 2 por 2. Tem a letra A e B. Como ele pediu aqui, ele quer saber o valor de B, nós temos que cortar o A e achar o B, né, eliminar o A. Nós vamos resolver esse sistema aqui usando o método da soma, né? Então aí, para isso, eu vou ter que zerar o A aqui. Aí eu tenho que o coeficiente do A aqui é 1,04 e aqui 1,01. Esses dois números não são divisíveis. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 1,01. Eu vou multiplicar essa equação toda aqui por 1,01. E vou pegar esse fator aqui, que é o coeficiente ali, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 1,04. Vou fazer uma troca aqui, ó. Vou pegar o coeficiente aqui da segunda, multiplicar a primeira, e pegar o coeficiente aqui do A da primeira, multiplicar a segunda, só com sinal trocado aqui, ó. Porque para me zerar o A aqui, eu tenho que ficar dois números opostos, negativo e positivo. Então aqui, ó, multiplicando todos os valores aqui por 1,01, eu vou ficar 1,01 vezes 1,04, 1,01 vezes 1,07 e 1,01 vezes 36.850. Então, multiplicando, e nós vamos encontrar 1,01 vezes 1,04, nós vamos encontrar aqui 1,0504. A. Depois, 1,01 vezes 1,07, nós vamos encontrar aqui, ó, 1,0807. Aí vai ficar B igual 1,01 vezes 36.850, nós vamos encontrar aqui, ó, R$ 37.218,50. Agora, multiplicando aqui, ó, 1,04 negativo vezes 1,01, depois menos 1,04 vezes 0,98 e menos 1,04 vezes 34.900. Então, multiplicando aqui vai ficar, aqui vai dar menos 1,0504, negativo A. Depois, aqui vai ficar menos 0,98 vezes menos 1,04 vai dar menos 1,0192. B igual 34.900 vezes menos 1,04 vai dar 36.000, aqui negativo. Então, aqui vai ficar menos 36.296. Aqui agora eu vou ter que somar isso aqui, ó. Vou colocar um traço aqui, ó, né? Aqui vocês podem ver que ficou dois números opostos, ó. 1,0504A positivo e aqui menos 1,0504 negativo. Então aqui, ó, nós vamos cortar o A zerou, deu zero aqui, ó. Então aí agora vai ficar aqui, ó, 1,0807 menos 1,0192. Subtraindo aqui, nós vamos encontrar 0,0615B igual 37.208,50 menos 36.296, e vai dar um encontrar aqui 922,50, subtraindo também. Aqui agora, para me resolver aqui para achar o B, vou pegar aqui esse 0,615 e passar para cá dividindo. Então vai ficar B é igual 922,50 dividido por 0,0615. Então, fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar 15.000. Então, quer dizer que o investimento inicial dele na empresa B foi de R$ 15.000, né, que seria a letra B aqui, ó, R$ 15.000 que ele investiu na empresa B. Mais uma questão aqui, a questão 4. Em um campeonato de futebol, cada time joga duas vezes, cada um com cada um dos outros times. Uma partida em seu próprio campo e outra partida no campo do adversário, ou seja, turno e retorno. Sabendo que foram realizadas 56 partidas, quantos times participaram desse campeonato?
Então aqui, gente, é o seguinte, é tipo o Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, são 20 times, né? Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo. São o Campeonato Brasileiro, são 20 times, né? São 20 times lá que fazem o campeonato. E cada um é dois jogos, é um jogo no primeiro turno, tem um primeiro turno e um segundo turno. Ou seja, um jogo em casa e um fora de casa. Então, o total de rodadas são 38 rodadas, né? Ou seja, um time não joga com ele mesmo. Por exemplo, o time do São Paulo não vai jogar com o time do São Paulo, né? Vai jogar com os outros 19 times. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, subtrair um que o próprio time não joga com ele mesmo, então seria 19 vezes, no caso aqui, 2, né? Que um jogo em casa e um fora de casa, aí daria 38 rodadas, né? Aqui seria 38 rodadas. Agora, para mim saber quantos partidas, né, que o time que o campeonato vai ter, né? É só eu pegar aqui 19, que é o total de time menos 1, porque o próprio time não joga com ele mesmo, então multiplicar isso aqui, ó, por 20, que é o total de times, incluindo todos os times, aí daria o que? 380 partidas, né? Então aí, então quer dizer o seguinte, se eu chamar aqui, ó, o número de times, né, de x, então quer dizer que o número de partida vai ser x menos 1, porque o próprio time não pode jogar, não joga com ele mesmo, vezes o x, que é o total de time, que é igual às partidas, né? Então aqui, ó, aqui é só um exemplo que eu estou fazendo aqui, usando aqui o Campeonato Brasileiro, né, para vocês entenderem o que nós vamos ter que fazer ali nessa questão para resolver ela. Eu falo aqui, ó, no caso aqui são 56 partidas, ó. Então são 56 partidas. Então, para a gente usar essa expressão aqui, ó, vou usar essa expressão para resolver a situação ali, ó. Então seria o que, ó, x menos 1, né, x menos 1 vezes x, ou seja, x menos 1 é o número de time menos 1, porque o próprio time não joga com ele mesmo, vezes o total de time, que é igual às partidas, que é 56. Então, resolvendo essa equação aqui, vou multiplicar x vezes x, depois x vezes menos 1. Ó. Aí vai ficar x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 1 vai dar menos x, igual a 56. Como aqui nós temos uma equação de segundo grau, vou pegar o 56, passei para o lado esquerdo aqui, igualar a zero, e vou resolver essa equação fazendo delta e básica. Vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, menos x, menos 56, igual a zero. Essa aqui é uma equação de segundo grau, para resolver ela vamos fazer o delta e básica. Então aqui o coeficiente A, vamos primeiro aqui identificar quem que é o coeficiente A, B e C. O A aqui, quando tem nada aqui, é 1. O B aqui é menos 1. E o C é menos 56. Então aqui fazendo aqui o delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, delta aqui vai ser igual, o B é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 56, negativo. Então, resolvendo aqui, o delta vai dar menos 1 ao quadrado, 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. 4 vezes 1, 4, né? Depois, 54 vezes 56 vai dar 224. Menos vezes menos aqui vai ficar mais. Então, delta aqui vai dar 225. Agora aqui, ó, eu tenho que fazer a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, substituindo aqui, vai ficar x é igual, o b é menos 1, vai ficar 1 positivo, porque substitui aqui, muda o sinal, mais ou menos a raiz quadrada de 225 dividido aqui por 2 vezes a, que é 1.
Então aqui vai ficar x é igual a 1, a raiz quadrada de 225 é 15, né, extraindo a raiz vai dar 15, 2 vezes 1, 2. x1, né, o x1 vai ser 1 mais 15, dividido por 2. 1 mais 15, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Né? x2. x2 vai dar 1 menos 15, dividido por 2. 1 menos 15 vai dar menos 14, dividido por 2 vai dar 7 negativo. Como nós estamos calculando quantidade, né, quantidade de times, não pode ser valor negativo. Então essa resposta aqui, ó, ela não serve. O 7 negativo não serve para a gente, né, porque não pode ser negativo. Né, nós estamos calculando aqui quantidade. Né, então aqui, ó, essa quantidade de times vai ser 8. Então quer dizer que são 8 times, né, que estão disputando o campeonato. Seria a letra A aqui, ó. Próxima questão, questão 5. Ele fala aqui que em um laboratório de medicamento, cada mililitro de uma determinada substância custa 15 centavos. Foram usados 2 metros cúbicos dessa substância para a produção de um pedido. Se considerarmos apenas essa substância, qual foi o custo total desse pedido? Então ele quer saber o custo, né, o quanto que pagou por essa quantidade de medicamento. Então aqui, ó, ele fala aqui que 1 mililitro, ou seja, 1 ml, o custo dele é 15 centavos. Ele falou aqui que foi usado 2 metros cúbicos dessa substância. Né? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1000 litros. E lembrando aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 ml. Então, quer dizer que 2 metros cúbicos, ó, que ele falou que a substância 2 metros cúbicos é igual a 2 vezes, né, 1000. Se eu multiplicar por 1000 aqui, ó, 2 metros cúbicos vezes 1000, aí vai dar 2000 litros. Então aqui, ó, 2 metros cúbicos, para me converter para litro, eu multiplico por 1000, aí vai dar 2000 litros. Agora, 2000 litros, vou converter para ml. Então eu pego aqui, ó, 2000 litros vezes 1000, né? Vezes 1000 vai dar 2 milhões de ml. Então aqui, ó, 2000 vezes 1000 vai dar 2 milhões de ml. Então quer dizer que a quantidade lá de ml vai dar 2 milhões. Né? Então é só pegar agora 2 milhões, né, multiplicar por 0,15, que é 15 centavos cada ml. Então aqui, ó, 2 milhões vezes 0,15. Aí nós vamos encontrar aí, ó, né? Aqui é só eu, por exemplo, né, se eu cortar 2 zero aqui, ó, aí ficaria cortando 2 zero aqui vai dar 20 mil, né, vai sobraria 20 mil, ó, 20 mil vezes 15, que aí eu corto 2 zero e passo a vírgula para o final aqui, ó. 20 mil vezes 15 vai dar 300 mil, né, daria 300 mil aqui, ó. Então quer dizer que 300 mil reais seria o custo total aí, seria a letra C, né, que teria que pagar. Questão 6, é uma questão que envolve perímetro, né, conversão de unidade de comprimento. Ele fala aqui que a figura a seguir representa a vista aérea parcial de uma fazenda. Né, a fazenda aqui é um quadrilátero, né, são 4 dimensões aqui, ó. Aí pergunta aqui qual a quantidade de arame em metros, né, quantidade de arame em metros necessária para realizar uma volta completa em torno da área dessa fazenda. Então aqui as medidas estão todas em quilômetro. Nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então primeiramente eu vou converter essas medidas em metro. Então aqui, ó, vou pegar aqui primeiro aqui, ó, 1,8 quilômetro, só multiplicar 1,80 quilômetro vezes 1000. Aí vai dar aqui, ó, vai dar 1000
e 800 metros, né? Aqui, ó, vai dar 1.800 metros, multiplicando 1,80 vezes 1.000. Depois vamos pegar ali, ó, 1,20 vezes 1.000, e nós vamos encontrar aqui 1.200 metros. Depois a outra medida aqui, ó, 1,50 vezes 1.000, aí vai dar 1.500 metros. E a última aqui, ó, 0,9 km vezes 1.000, 0,90, né, tanto faz, aí vai dar 900 metros. Agora, somando essas medidas aqui, ó, 1.800 mais 1.200 vai dar 3.000. 3.000 mais 1.500, 4.500. 4.500 mais 900 vai dar 5.400 metros. Somando tudo aí, ó, 5.400 metros seria uma volta completa em torno da fazenda, né, que seria a letra D. Questão 7. Questão 7 envolve simetria, né? Eu falo aqui, ó, sobre as propriedades do quadrado e do retângulo. Pode afirmar que, né, o quadrado possui 4 eixos de simetria, o retângulo possui 4 eixos de simetria, o quadrado tem diagonais que são bissetrias dos ângulos internos, o retângulo, assim como o quadrado, possui diagonais que se cortam no ponto médio, chamando centro de simetria. Das sentenças apresentadas são corretas apenas. Então aqui é o seguinte, nós vamos, o que é simetria, né? A simetria, ela, na natureza, né, tudo é simétrico. A gente fala que tudo é simétrico. Então a simetria, para a gente entender aqui, eu tenho uma borboleta, ó, eu vou colocar aqui o eixo de simetria dela, né? Então essa linha vermelha aqui é o eixo de simetria, ou seja, se eu cortar ela aqui nessa linha vermelha, as duas partes aqui, a do lado esquerdo e a do lado direito, são duas partes iguais, né? E uma fica sobreposta à outra. Se eu, né, dobrar a borboleta aqui, né, nessa linha vermelha, as duas partes aqui do lado esquerdo com o lado direito se encaixam, né, formando apenas uma parte. Aqui também eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC. Esse pontilhado aqui seria o eixo de simetria dele, né? Aqui nós temos aqui, ó, se eu dobrar, né, esse triângulo nesse pontilhado aqui, ó, aí vai dar as duas partes praticamente vão se encaixar, ó. Essa parte aqui com a parte do lado direito e esquerdo vão se encaixar, você vai achar que é uma parte só, né? A do lado aqui, ó, essa parte aqui, né, dobrando esse triângulo no pontilhado, essa parte com essas, as duas partes se encaixam, né? É como se estivesse formando aqui, ó, um triângulo só. Então isso aí chama simetria, né? É o eixo onde você dobra aquela figura e as duas partes se encaixam perfeitamente. O quadrado, né? Quantos eixos de simetria que o quadrado tem? Então nós vamos fazer aqui uma simulação aqui, ó. Eu desenhei 4 quadrados aqui, ó. O quadrado, se eu fazer aqui uma dobra nesse quadrado aqui, nessa linha vermelha, então aqui, ó, para fugir um pouquinho aqui, então aqui, ó, essa linha vermelha, se eu dobrar aqui esse quadrado aqui, as duas partes que também se encaixam. Agora, se eu dobrar também esse quadrado no sentido vertical aqui, ó, as duas partes do lado esquerdo e direito se encaixam. Aqui eu tenho, se eu dobrar esse quadrado em diagonal, né, aí vai ter dois triângulos aqui, ó, de modo que se eu dobrando aqui na linha vermelha, o triângulo aqui, né, os dois se encaixam também. A mesma coisa se eu fizer a diagonal ao contrário aqui, ó. Não está muito certinho não, mas só para a gente entender aqui, ó. Então aqui, ó. Então dobrando aqui esse quadrado também nessa linha vermelha, as duas partes se encaixam, os dois triângulos se encaixam. Então, afirmativa 1,
o quadrado possui 4 eixos de simetria. Então essa afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. Ele possui 4 eixos de simetria, ó, 1, 2, 3, 4. Até o desenho aqui, ó, 4 eixos de simetria. Opção 2. Retângulo possui 4 eixos de simetria. Essa aqui é falsa, porque o retângulo ele possui apenas 2 eixos de simetria. O retângulo aqui, ó, se eu colocar uma linha aqui em diagonal, né, podem ver, se eu dobrar esse retângulo em diagonal aqui, ó, esse triângulo aqui com esse aqui, eles não se encaixam, né? Eles não vão se encaixar perfeitamente. Se eu dobrar aqui, ó, né, não vai. Então o retângulo ele tem apenas 2 eixos aqui, ó, aqui na vertical e um aqui, ó, na horizontal. São 2 eixos de simetria que o retângulo tem, ó. Nesse desenho aqui está mostrando perfeitamente, ó, 2 eixos de simetria. Então essa afirmativa aqui que possui 4 eixos, essa aqui é falsa. E o paralelogramo aqui, ó, não tem eixo de simetria, porque se eu colocar, né, uma linha aqui, por exemplo, no paralelograma, aqui na vertical aqui, ó, dá para ver que, né, não vai se encaixar. Quer ver, ó? Se eu colocar uma linha aqui, não, aqui não deu não. Aqui no paralelogramo é impossível colocar um eixo de simetria. Se eu traçar uma linha aqui vertical, as duas partes não se encaixam, nem na vertical, e nem na horizontal, e nem em diagonal também. Agora, a opção 3 aqui, ó, quadrado tem diagonais que são bissetrias dos ângulos internos. Isso aqui é verdadeiro, né? Porque o quadrado aqui, ó, essa diagonal aqui, ela dividiu o ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus. É, dividiu aqui em 2 ângulos iguais de 45 cada uma. Então aqui, a bissetriz, o que ela faz? Ela corta o ângulo e divide em 2 partes iguais. A diagonal do quadrado, ela é bissetriz, ela divide o ângulo do quadrado aqui em 2 partes iguais. Então aqui é verdadeiro. A opção 4, ele fala aqui o seguinte, ó. A opção 4, ele fala aqui, ó. Retângulo, assim como o quadrado, possui diagonais que se cortam no ponto médio, chamado centro de simetria das sentenças apresentadas. É chamado centro de simetria. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Aqui eu tenho no meu desenho aqui, ó, esse desenho aqui, aqui tem as duas diagonais do quadrado e elas se encontram aqui nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, aonde as diagonais se cruzaram aqui, ele é chamado ele é o ponto médio, né? A mesma coisa acontece com o retângulo aqui, ó. Se eu colocar as diagonais aqui do retângulo, ó, a gente fazer uma demonstração aqui, ó. Vou desenhar aqui uma diagonal e a outra diagonal aqui, ó. Ficou torto. Então aí, ó, esse ponto aqui, ó, aonde as duas diagonais se interceptaram aqui, ó, né, esse ponto aqui é o ponto médio, ó. Esse ponto é o ponto médio. Então, a mesma coisa acontece com a diagonal do quadrado também, né? Se eu desenhar aqui uma diagonal aqui no quadrado, né, as duas diagonais aqui vai se encontrar no ponto médio também, ó. Então essa opção aqui, ó, o item 4, ele é verdadeiro também, né? Ele é verdadeiro. No caso aqui, ele, né, então aqui verdadeiro tem aqui, ó, 1, o 3 e o 4. Então 1, 3 e 4 seria a opção letra E. Então a simetria, né, é o eixo, né, que divide a figura em dobrando aquela a figura no eixo de simetria, as partes se encaixam, né? Na natureza vocês podem ver que tudo é simétrico, né? Tudo tem simetria. A 8. Uma tábua de 3 metros foi apoiada na caçamba de um caminhão, como mostra a figura a seguir. Aqui nós temos aqui, ó, uma tábua que foi apoiada na caçamba, né? Aí deu pra gente que é uma questão que envolve
trigonometria no triângulo retângulo, e deu para a gente que o seno de 30 0,5, o cosseno de 30 0,37 e o tangente de 30 0,58. Aí ele pergunta aqui, a partir desses dados, conclui que a altura H em metros, que é a caçamba está do solo, é aproximadamente igual a... Só para a gente lembrar aqui, gente, da trigonometria, nós temos as razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e tangente, né? O seno, ele é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Aqui nós temos o triângulo retângulo, lembrando aqui, ó, o lado que fica de frente aqui para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, né? E aqui, ó, como o meu ângulo aqui está aqui, ó, né? O ângulo meu agudo está aqui, né? O lado que fica de frente aqui para o ângulo agudo é o cateto oposto. O cateto adjacente é o lado que sobra aqui, ó. Você tirou a hipotenusa, né? O cateto oposto é o que fica de frente aqui para o ângulo agudo, né? Aqui, ó. E o que sobrou aqui é o adjacente, ou seja, cateto adjacente, né, é o cateto que forma o ângulo com a hipotenusa. Você pode ver que esse ângulo θ aqui, ó, ele é formado pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. Ó. Então aí nós temos as razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e tangente. Então no nosso exemplo ali, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o que nós temos. Né? Nós temos aqui, ó, aqui vai ser a altura H, aqui eu fiz um modelo matemático, ó, aqui é a tábua, a altura H, né, aqui é a altura H, o ângulo de 30 está aqui, ó, 30 graus. Ele fala lá que a tábua tem, né, a tábua tem 3 metros, né, então essa tábua aqui, ó, a dimensão dela é 3 metros. Ó. Então aqui é 3 metros. Então, primeiramente, vamos identificar aqui o que o 3 é e o que o H é. Ó. Né, o 3, ele é a hipotenusa, porque, olha para você ver, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. O lado que fica de frente aqui para o ângulo 90 é a hipotenusa, então o 3 aqui, ela é a hipotenusa, né? Então aqui o 3 é a hipotenusa. Nós temos aqui o 3, hipotenusa. E o H, ele vai ser, ele está de frente para o ângulo agudo, ó. O H está de frente para o ângulo agudo, ó. De frente para o ângulo agudo, nós temos o cateto oposto. Então nós temos aqui o cateto oposto, ó, de frente para o ângulo agudo. Qual é a razão trigonométrica que usa hipotenusa e cateto oposto? É o seno, ó. O seno, nós vamos ter que fazer aqui o seno. O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então aqui eu vou fazer aqui, ó, seno de alfa é igual ao cateto oposto CO e o H aqui hipotenusa. Então aqui vai ser seno de quantos graus? O alfa aqui é o graus, ó, 30. Então vai ficar aqui, ó, seno de 30 é igual, cateto oposto vai ser o H e a hipotenusa aqui é o 3. Ó. Então CO, cateto oposto, H hipotenusa. Então aí vai ficar, seno de 30 é meio, é 0,50. Já deu o valor para a gente aqui, ó. Seno de 30 é igual a 0,50. Então vai ficar assim, ó. 0,50 é igual a H sobre 3. Então colocando 1 aqui, multiplicando cruzado, ó, H vezes 1 vai dar H, né? 3 vezes meio, né? Vai dar 1,5, né? Multiplicar por meio é só dividir por 2. Então aí vai dar 1,50, que é a letra A. Ó. Então quer dizer que a altura da tábua do caminhão aqui é 1,50 m. Questão 9. Considere as seguintes afirmações sobre operações entre números reais. Opção 1. O produto, né? O produto entre dois números reais é sempre maior que cada um dos primeiros fatores. Isso aqui é falso, vou provar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu multiplicar 6, produto, né, lembrando aqui, gente, ó, produto é multiplicação, né, vou multiplicar dois números. Então, 6 vezes 1/3, né? Como é que eu resolvo isso? 6 vezes 1, 6. Repete o 3, divide 6 por 2 dá quanto? 3. Divide 6 por 3 dá quanto? 2. Então o resultado aqui deu 2. Ó.
Esse resultado aqui, ó, é menor do que 6, né? É menor do que 6 aqui, ó. Tentando aqui, ó, ele está afirmando que o produto entre dois números reais, o produto é o resultado aqui, ó, né? O produto de dois números reais é maior do que cada um dos dois. Isso aqui é falso, porque 2 é menor que 6, mas 2 é maior do que 1/3, mas é menor que 6. Ele está falando, ele está afirmando que o resultado aqui é sempre maior do que os dois fatores aqui, ó. Então essa afirmativa aqui, ela é falsa, nem sempre, né? Nem sempre o resultado aqui vai ser maior do que os dois. Pode ser que seja, mas nem sempre vai ser, né? Opção 2 aqui, ó, o item 2. O quociente entre dois números reais pode ser um número maior do que o dividendo e do que o divisor dividendo. Lembrando aqui, gente, o que é dividendo e divisor? Então tem aqui a divisão, ó, 17 dividido por 2. O 17 é o dividendo, o 2 aqui é o divisor, o 8 aqui é o quociente, né, e o 1 aqui é o resto, ou seja, dividiu 17 por 2 deu 8, sobrou 1, né? Só para a gente entender, né, as partes aqui da divisão. Então essa afirmativa, por exemplo, se eu for dividir, né, se eu for dividir aqui, essa aqui é a afirmativa 1, vamos provar aqui que a 2 aqui, ó, afirmativa 2, então, por exemplo, se eu for dividir 4 por meio, né, o que vai dar isso aqui, ó? 4 dividido por meio, se eu for dividir um número por uma fração, como é que eu faço aqui a divisão de um número inteiro por uma fração? Repete o numerador, que é o 4, muda a divisão para vezes, eu vou, no caso aqui está 1 sobre 2, eu inverto, eu passo 1 para baixo e o 2 para cima, faz a inversão aqui, ó. Então fica 2 sobre 1, ó. Aí 4 vezes 2, multiplicando aqui agora deu 8, ó. 8 dividido por 1 vai dar 8, então o resultado vai dar 8, ou seja, 4 dividido por meio é 8, ou seja, dá 8, né, e dá um resto aqui, ó, o resto aqui vai ser igual a quanto? 0, né? Então, ele está falando para nós que o quociente entre dois números reais pode ser um número maior do que o divisor e dividendo. Isso aqui é verdadeiro, pode ser maior ou menor, mas ele tá falando aqui, ó, que pode ser, né? Ou seja, pode ser da opção para ser maior ou menor. Então aí é verdadeiro. Então o resultado aqui deu 8. 8 é maior que 4 e 8 é maior que meio. Então aí a 2 é uma opção verdadeira. A opção 3, a raiz quadrada de porcentagem maiores que 1 e menor que 100 resulta em porcentagem maior do que o radicando, né? Então vamos ver essa opção aqui, ó. Opção 3. Por exemplo aqui, ó, uma raiz quadrada de 16%. Como é que eu calculo isso? 16 é um número maior que 1 e menor que 100. Raiz quadrada de 16, aí eu vou passar a porcentagem para fração, vai ficar toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então raiz de 16% é igual a raiz quadrada de 16 sobre 100, raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 100 é 10. Simplificando aqui, ó, por 2, né, 4 décimos simplificando por 2 vai dar 2/5. Então o resultado aqui é 2/5. Agora, como é que eu converto esses 2/5 em porcentagem? Né? Eu pego 5, que é o denominador aqui, ó, multiplico, a gente pega lá o 5, perdão aqui, gente, voltando aqui, agora eu vou converter o 2/5 na forma de porcentagem. Então eu vou pegar 100%, vou pegar o total em porcentagem é 100%. Então eu pego 100, divido pelo denominador ali, que é o 5, ó. O denominador aqui do resultado é 5, então dividindo 100 por 5 vai dar 20, né? 20 vezes 5 é 100, aí sobra 0. Aí o resultado que deu aqui da divisão, eu multiplico pelo numerador. O numerador é 2, ó. Então 2 vezes 20 vezes 2, né, vai dar 40%, ó. Então a raiz quadrada de 16% é 16 sobre 100, né? Extraindo aqui a raiz quadrada dessa fração aqui, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 100 é 10, simplificando por 2 deu 2/5. Aí eu vou converter a fração 2/5 em porcentagem. Aí a regra é o seguinte, pega 100, divide
denominador aqui, que é o 5 de baixo, ó, 100 dividido por 5 dá 20. O resultado que deu, multiplica pelo numerador de cima aqui, que é o 2. Ó. Então, 20 vezes 2, 40%. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 16% é igual a 40%. E está afirmando que o resultado aqui é maior do que o radicando. É verdadeiro, porque 40 é maior que 16. Então, essa opção aqui, ó, ela é verdadeira. Aqui na opção 4, ao realizar uma potenciação, sempre encontramos valores maiores do que a base da potência. Essa afirmativa aqui ela é falsa, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. A 4, então. Por exemplo, vamos supor lá que eu tenho uma potência lá, uma potência de 4 elevado a meio. Como é que eu resolvo isso? Lembrando, né, que ela transformar a raiz quadrada em potência, só lembrando a regrinha aqui, ó, raiz n de a elevado a x é igual a a elevado a x sobre n, né? A gente transforma raiz em potência. Então o que eu vou fazer nessa 4 elevado a meio aqui? Eu vou transformar essa potência num radical. Eu vou colocar aqui, ó, raiz, vou colocar o 4 lá dentro, aqui dentro da raiz. O numerador aqui, 1, vai ficar aqui, ó. E esse 2 aqui, que é da fração, o denominador da fração, fica aqui no índice da raiz. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, ele está afirmando aqui que sempre a potenciação, o resultado aqui, a potência, sempre vai ser maior do que a base. A base aqui é 4. É falso. Nem sempre, né? Pode ser maior do que a base ou menor. Então aqui 2 é menor que 4, né? Então essa afirmativa é falsa, porque nem sempre a potência é maior do que a base, né? Pode ser maior ou menor. Então aí é falso. Então verdadeiro aqui nós temos a 2 e a 3. A opção 2 e 3 seria a letra C aqui, ó. A última questão para a gente fechar essa parte aqui, que ó, um galinheiro retangular será construído conforme indicada a figura a seguir. O galinheiro aqui tem uma área dele de 40 metros quadrados. Ele fala aqui, ó, sabendo que ele será cercado com exatamente 28 metros de tela, quais serão as medidas da largura e do comprimento em metros desse galinheiro. Então, como nós não sabemos, nós sabemos que a área dele é 40. A área é igual a 40 metros quadrados. Nós não sabemos, ele quer que a gente descubra a dimensão dele aqui. Vamos chamar a largura dele de x e o comprimento dele de y, né? Que o comprimento é y e a largura é x. Então ele quer saber, nós vamos ter, para resolver a situação aqui, nós vamos ter que fazer um sistema aqui, ó. Por exemplo aqui, ó, para mim calcular o perímetro desse galinheiro, o perímetro seria x mais y, né? Aí o perímetro aqui, ó, aqui, ó, sabendo que ele será cercado por exatamente 28 metros de tela. Então aí o perímetro dele é 28, né? O nosso objetivo é calcular quanto que tem de largura e quanto que tem de comprimento. Simplificando isso aqui, ó, x mais x vai dar 2x, né? Y mais y vai dar 2y igual a 28. Essa equação aqui eu posso dividir ela toda por 2 também, ó, porque o 28 dividido por 2, o 2 dividido por... Se eu dividir isso aqui tudo por 2, vai dar x mais y. Então aqui, ó, dividindo tudo por 2 aqui vai ficar x mais y igual a 14. Então aí eu tenho aí a primeira equação, né? X mais y, a equação do perímetro, x mais y igual a 14, simplificando. Agora vamos calcular uma equação da área. A área do retângulo, nós sabemos que calcular do retângulo é só multiplicar a largura vezes comprimento. A largura é x, então x vezes y, que é o comprimento, é igual a 40, que é a área, né? A área é largura vezes comprimento. Então aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós temos duas equações aqui, ó. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, x mais y igual a 7, ou igual a 14, perdão.
Eu vou passar o y aqui para o lado direito da igualdade, vai ficar x é igual a 14 menos y. 14 menos y. Agora, eu vou pegar aqui a segunda equação, ó, x vezes y igual a 40. No lugar dessa letra x aqui, ó, eu vou substituir o que eu isolei aqui, ó. Vou trocar esse x, né, por 14 menos y. Aí isso aqui vai multiplicar o que? Vai multiplicar o y, igual a 40. Multiplicando aqui, ó, nós vamos ter y vezes 14 vai dar 14y. Y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado, igual a 40. Como deu uma letra aqui elevada a 2, se trata de uma equação do segundo grau. Vou colocar essa equação aqui na forma normal dela. Vou colocar aqui o y ao quadrado primeiro, vou colocar depois mais 14y. Vou passar o 40 aqui para o lado esquerdo, vai ficar menos 40, porque passa aqui, muda o sinal. Vou igualar isso aqui a zero. E para resolver uma equação do segundo grau, nós temos que fazer o que? Delta e Bhaskara. Então aqui agora, nós vamos resolver essa equação, né, fazendo aqui delta e Bhaskara. Né, o coeficiente A é menos 1, o B é 14 e o C é menos 40. Então, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, fazendo aqui vai ficar delta igual, o B é 14, vai ficar 14 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 40. Então aqui, resolvendo aqui, vai ficar 14 vezes 14, nós vamos encontrar aqui 196. Multiplicando aqui 4 vezes 1, 4, 4 vezes 40, 160. Aqui vai ficar menos 160, porque ó, nós temos 3 sinais negativos aqui, ó, né? Menos vezes menos, vai ficar menos. Aí o delta aqui vai dar 36, ó, subtraindo 196 menos 160. Fazendo aqui a forma de Bhaskara agora, né, a equação nossa aqui é y. Então vai ficar y é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então vai ficar y é igual, substituindo aqui o b é 14, vai ficar menos 14 mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é o delta, dividido por 2 vezes menos 1, que é o A. Então aqui, ó, vai ficar y é igual, a raiz quadrada de 36 é 6. Então o y1 aqui, ó, que é a primeira raiz, vai ficar menos 14 mais 6, dividido por 2 negativo, que é 2 vezes menos 1. Menos 14 mais 6 vai dar, subtrai aqui, dá menos 8. Né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Dividido por menos 4, ainda vai dar aqui o y1 igual a 4 positivo. Ó. O y2 vai ficar menos 14, menos 6, dividido por menos 2. Aí vai dar menos 14 menos 6 vai dar menos 20, dividido por menos 2. Né, vai dar 10 positivo. Então y2 igual a 10 positivo. Então nós temos aqui, ó, a menor dimensão aqui, que é o x, é 4, né, e a outra dimensão vai ser 10, né, ou seja, 4 e 10 aqui, ó. Ou seja, se nós sabemos aqui, ó, que o x é 14 menos o y, né? Por exemplo, então, se o x aqui é 4, né? 14 menos 4, aqui, ó, aí vai dar 10, né? Uma dimensão é 4 e a outra é 10. Como a maior aqui, ó, né? 10 e aqui é 4. Então aí seria 4 e 10, a letra B. Então, no próximo vídeo a gente vai resolver mais 10 questões envolvendo aí o processo seletivo do Senai.